Sejam todos bem-vindos. Vocês estão na Egrégora de fazendo a parte 3 desta live, dessa série maravilhosa, Atlântida, o Continente Perdido. Deixa eu dar boa tarde a todo mundo aqui. Boa tarde, Sandra Martins. Boa tarde, Vanete Sampaio. Boa tarde a você aí do Facebook. Seja bem-vindo. Boa tarde a você do YouTube. O pessoal do YouTube já está bombando lá. Tá muita história, hein, Luciano? Olá, pessoal. Boa noite aí. Muito legal estar de novo aqui. Isso que eu falo, como eu falei, né? Eu convido todos a assistirem a 1 e a 2, né? Essa é a 3. Porque a formação ela não é por curiosidade, é para o nosso despertar da consciência. Então, quanto mais a gente desperta, mais rápido a gente segue o nosso caminho rumo a Deus, né? Então, que a luz de Deus abençoe a todos aí e grande beijo, abraço a todos aí. As lives têm sido de uma forma de despertar das pessoas realmente, traz até informações sobre o Egito. Por que a gente precisa aprender sobre a Atlântida? Porque ela é a parte da nossa história, nós passamos por isso, né? Todos nós de algum modo tivemos algum contato com essas antigas civilizações e hoje a gente está aqui para resgatar aquilo que faltou, aquilo que não conseguimos buscar lá. Então eu vou mostrar agora a minha tela para a gente ter um contato maior sobre o que eu quero falar para vocês aqui. Então, Atlântida, a descoberta da Atlântida e vamos lá. Então, Atlântida, como eu já falei, uma pequena revisão do que foi falado na outra vez. Ela foi descoberta em vários locais, especialmente ali no Triângulo das Bermudas. Ali, inclusive, foi achada uma pirâmide de cristal que influencia os voos das aeronaves e muitas coisas ali. Então, ela começava ali do Triângulo das Bermudas, né, das Antilhas até lá a Europa, Ilha da Madeira e tal, e até o sul aqui, próximo do Brasil. Então, os cientistas fazem tudo para encobrir isso aí. Nós que não somos bobos, a gente sabe, não adianta se tapar o sol com a peneira, não funciona mais, né? As descobertas são tão evidentes que a gente tem que ver. Então aqui está uma foto imaginária também da Atlântida. Como eu falei, a parte da Lemúria era mais no Oceano Pacífico. E a Lemúria primeiro afundou, depois veio a Atlântida. E agora nós vamos falar sobre a Atlântida, o período final da Atlântida. Então no período final era uma civilização com muita tecnologia, com muito avanço assim, genético, de todas as coisas, com tecnologias que nós não temos hoje. Porque eles foram criados e foram habitados pelos Anunnakis. Os Anunnakis são o nome de todas as raças extraterrestres que vieram à Terra, a gente chama dos Anunnakis, naquele início da criação. Então, ali tem reptiliano, tem draconiano, tem arconde, então a gente chama como um todo, é o conjunto de todas as raças extraterrestres. E eles são os deuses astronautas, os deuses do Velho Testamento, em que as pessoas se sujeitaram a eles, fazendo sacrifícios e coisa para obter vantagens, tecnologia e outras coisas mais. Então, no final da Atlântida, ela tinha a sua decadência através do excesso de luxo, excesso de ostentação, excesso de sede de riquezas, da moralidade muito baixa, anarquia, magia negra, enfim, tudo isso foi uma decadência total, até que houve guerras entre os povos ali da própria Atlântida que tornou um ambiente assim insuportável para a vida. E os deuses, os seus governantes, que ainda eram os anjos caídos, né? Atlântida sempre foi o reino dos anjos caídos. Ali, determinadamente, os anjos caídos habitavam ali faziam toda a sua tranquilidade, a sua vida, né? Eles dominavam as pessoas. Então, aos poucos, os deuses também foram se irritando e viram que eles estavam perdendo o domínio, perdendo o poder. Então, eles tiveram que... o Platão fala que o fundamento de Atlântida foi 9.564 a.C. Mas a gente arredonda para 10, 11 mil antes de Cristo, não há uma data certa, né? E ali existia o culto a Baal, a Serate, Marduk, os deuses do Velho Testamento, né? Que eram os chefes dos anjos caídos. Então era um grande desejo desses chefes caídos, do Satanás e toda a sua hoste de anjos, né? Construir um mundo só para eles, para desafiar ao Criador. Desafiar a Deus e dizer, eu posso mais do que o Criador. E eles seriam os próprios deuses, né? E fariam tudo conforme a vontade dele. Então os seres humanos tinham que servir aos deuses antigos do Velho Testamento, Baal, Serate, e aí eles começaram com magias negras e uma série de coisas para
para haver um domínio das energias, para domínio, para destruição, então foi um caos total. Então, esses deuses caídos, eles influenciaram tanto que até os homens começaram a se rebelar contra eles. Então, eles tinham dado poder, luxo, todas as coisas que os seres humanos queriam, né? Mas os homens só estavam na maldade, e o próprio Satanás, o próprio deuses antigos, eles perderam o controle sobre os homens, né? Os anjos caídos perderam o controle e não admitiam a sua insubmissão a eles. Tanto que Platão, no livro, ele fala assim, que os homens se tornaram malignos com luxúria desenfreada pelo poder, riqueza e sede de conquista. E no Gênesis 5 a 7, Gênesis 1, 5 a 7, fala: a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e Deus falou que ele tinha se arrependido de ter criado a criação humana. Mas depois nós vamos ver sobre esse detalhe, porque é questionável isso. Então, os caídos queriam desafiar o Pai e construir um mundo só para eles, desafiando, onde teriam Deus e fariam tudo conforme a sua vontade. Então, Satanás sentiu desprezo pela criação do Pai, que tentou fazer melhoramentos genéticos, como eu falei, no ser humano, né? E criaram ali, conforme está na Bíblia, os gigantes. Está no livro de Gênesis também, capítulo 6, a descrição dos gigantes. E eles se tornaram muito fortes, muito poderosos, e até começaram a lutar contra os seus criadores, né? Então esses gigantes não foram criados, como fala a Bíblia, que os anjos tiveram relações com as filhas de Deus. Não, eles foram criados por clonagem mesmo, por experiência genética, né? E os homens, eles queriam criar seres mais fortes, mais poderosos, e criaram monstros, né? Criaram monstros. E a arqueologia oficial, ela tem todos esses relatos aí, estão todos guardados num local chamado de Smithsonian Institute, parece que em Massachusetts, Estados Unidos. Está guardado esses relatos, esqueletos e tal. Então, entre as obras que os caídos fizeram, esses aqui, né? O Capricórnio com o Homem, que era o fauno. As bestas, javali, inclusive falam que os serpentes e animais muito ferozes e outras coisas foram criações genéticas dos caídos desde a Atlântida lá, né? Então, todos eles existiram de fato, né? E quem dominava essa experiência genética eram os anjos caídos e seus seguidores. E a NASA hoje é o maior... A própria língua da serpente, como vocês veem que faz uma língua, é o símbolo da NASA. Então a NASA é o símbolo maior de Satanás hoje no nosso mundo, é o símbolo da NASA. A NASA, praticamente tudo que ela fala é mentira, né? Então a NASA é um remanescente daquela época lá que houveram guerras de destruição entre os povos ali mesmo, né? E aí a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, que foi uma guerra nuclear também que houve no começo da Atlântida, final da Lemúria. A Bíblia fala que houve uma grande guerra, não fala em guerra nuclear, fala que houve fogo do céu, mas a gente sabe que houve uma guerra nuclear, em que as pessoas que estavam nessa guerra viraram, né? A Bíblia fala que viraram estátuas de sal. Ali está uma foto da estátua de sal. Enfim, houve muita coisa, muita tecnologia, muita guerra, muita coisa. E Ló fugiu de Sodoma e Gomorra e disse assim: não olhe para trás. Quem olhou para trás virou uma estátua. Justamente acontece isso nas guerras nucleares, né? Quem vê aquela radiação vira uma estátua e é desintegrado na hora. Então isso aconteceu lá naquelas épocas. Então. Aí os sacerdotes da Atlântida, que já sabiam que lá ia ser afundada, porque a destruição estava iminente, já tinham sido avisados, eles fugiram então em barcos vários pontos do planeta, entre eles o norte da Europa, formaram os vikings. Depois, enquanto isso, o tsunami que foi, né, destruiu a Atlântida, eles já tinham saído lá, alguns barcos especiais, um foi para o norte, um para o sul, outro para todas as direções. E aí então, não foi Deus que criou, aí tem um ponto polêmico que eu quero falar. Não foi Deus que criou o dilúvio, mas Satanás e seus anjos caídos, que se arrependeu de terem feito esses homens, esses super-humanos, né? Até mesmo os gigantes, que eles se rebelaram contra os próprios criadores. Então, eles queriam tomar o poder para si. Então, para os caídos só restava uma alternativa, que era destruir tudo e começar tudo de novo. Então Satanás decide pôr fim a seus reinos utópicos, que era essa criação da Atlântida, que causaram a ruína e não queriam deixar nenhum vestígio sobre as futuras civilizações. Por isso que eles escondem tanto esses vestígios, porque é tipo uma ação fracassada de Satanás, que o próprio Satanás teve que destruir com autorização
de Deus Pai sempre, né? Que é o que controla tudo, mas quem fez a própria destruição foram os próprios homens, as próprias energias deletérias que causaram grandes tsunamis e revoltas ali, né? Então existem relatos do dilúvio na China, Babilônia, dos astecas, dos incas. Existem mais de 2.000 relatos sobre o dilúvio universal de Noé, que está na Bíblia. Então Satanás mudou de tática. Agora ele vem com uma tática de se impor de uma forma mais eficiente, né? Aquela forma viu que não deu certo, né? Criou guerra, destruiu, ele também ficou fora. Então essa forma de domínio está sendo implantada até hoje. É um modo mais eficiente de manter controle sobre o mundo, que é isso que nós temos hoje, né? Esse domínio pela ideologia, pela lavagem cerebral, que as pessoas passem a trabalhar para as trevas sem saber, né? Mas isso é um outro assunto de outra live. Mas hoje nós estamos sob essa influência negativa em que os malignos se influenciam através da ideologia, das mentiras, das falsidades, da mentira, dessas falsas promessas. É uma maneira deles dominarem o gramscismo, né? Dominarem a população. Então hoje a população está dominada pelo gramscismo, de Gramsci, que é uma das faces de Satanás. E ele usa também outros meios, mas esse é o meio principal dele, o mais forte e o mais eficiente, o gramscismo. Aí então, como eu falei, esses barcos foram para o norte, para o sul, entre eles foram para a Grécia, lá fundaram a civilização da Grécia. O Partenon é uma cópia do templo de Atenas que existia na Atlântida, então isso é uma cópia, é uma cópia real do que existia na Atlântida, o Partenon, depois foi destruído também, pela ação do tempo e pelas guerras. Então outros barcos foram para os Incas, Astecas e os Maias, aqui na América do Central, né, como nós vamos ver agora. E eles conseguiram levar conhecimento, levar papiros, levar livros e coisas para esconder. Então no Egito eles esconderam esses papiros também, embaixo da esfinge, depois eu vou falar sobre isso. Então os atlantes se refugiaram nos povos pré-colombianos aqui, entre eles. Então os Incas, Astecas e os Maias inicialmente eram povos elevados, eram povos de luz. Mas como todos os caídos tinham morrido no dilúvio, na grande universal, eles morreram em corpo físico, é que é importante a gente saber. Mas as almas deles depois começaram a reencarnar novamente nos locais onde havia ainda seres para recebê-los. Então esses povos pré-colombianos, que inicialmente eram da luz, começaram a cair. Inclusive fala que os maias, eles eram povos muito elevados no início da civilização. E eles ascensionaram todos de uma só vez, né? Ou de uma leva assim, né? Eles ascensionaram. E quem ficou ali foram os caídos. Aí que vieram os maias negativos, os caídos, se infiltraram e começaram a fazer sacrifícios humanos e sacrifícios de todas as ordens ali. Então o Satanás voltou a ter domínio sobre os povos pré-colombianos, inicialmente não, né? Então deu a eles conhecimento aos homens em troca de obediência e sacrifícios inclusive humanos, como faziam nos maias, né? Então Satanás deu conhecimento para todas as culturas da terra em troca de obediência e sacrifícios. E a gente vê hoje até isso nas políticas, nas ideologias, nas mentes das pessoas, né? E aqui eu quis falar também que havia uma pirâmide de cristal, e existe ainda essa pirâmide no Triângulo das Bermudas. É uma pirâmide que emite raios muito poderosos, né? E ela ainda está em atuação ali. Por isso que alguns barcos e objetos chegam ali na Triângulo das Bermudas, eles perdem o rumo, a bússola fica louca. Então isso é porque ali existe uma pirâmide de cristal ainda emitindo luz e emitindo algum tipo de energia que bagunça com os relógios das pessoas e dos aviões. Por isso que os aviões se perdem às vezes, por causa dessas pirâmides de cristal. Então pirâmide, depois eu vou falar sobre o que é a pirâmide. Então aqui voltando ao período pré-colombiano, Machu Picchu aqui no Peru, teve também Machu Picchu, uma civilização que foi a Atlântida, que se refugiou ali, então trouxe conhecimentos da Atlântida para Machu Picchu, para toda essa civilização ali, né? E aí houveram muitas guerras entre os pré-colombianos, enfim, a história é muito comprida. E vamos agora passar a parte que eu quero me dedicar um pouquinho mais hoje, que é o Egito. Se alguém tiver uma pergunta, pode ir escrevendo aí que eu vou fazendo, tá? Então, Egito, assim, ó, Egito fascina, né? Fascina. Quem não se fascina pelo Egito? Então, ali as pirâmides, as 3 grandes pirâmides.
Alguém quer falar um pouquinho? Quer falar um pouquinho, Luiz? Bora, toma uma água aí. Toma uma aguinha aí. Tá. Então, Egito, vamos lá. Egito, não, foram construídas. Ah, tá. Vai lá, vai lá. A diferença entre Satanás e demônio. Hierarquia, né? Todos são a mesma coisa. Eles são a hierarquia. Um é acima, outro é abaixo. Os demônios são as almas demoníacas, né? Que são milhares, né? São milhares. Entre os demônios estão os reptilianos, estão os draconianos, estão todos esses aí, né? E entre os satanás, conforme, são uma hierarquia militar, né? Tem o general, tem o sargento, tem o cabo, tem o soldado raso e tem ainda, né? É uma hierarquia. Digamos, a gente chama como os demônios mais comuns, esses que estão atuando no dia a dia, que influenciam a gente, né? E temos como chefe deles algum ser acima deles, outro mais acima, outro mais acima e assim por diante, né? Então, ele tem vários nomes. No Antigo Testamento chamava de Baal, Marduk, Nasserach, depois eu vou ver ali, e eu tenho foto deles. Mas a gente pode chamar tanto de uma coisa como de outra. A mensageira Elizabeth Clare Prophet fala que Satanás não existe mais, ele já foi para a segunda morte. Mas no seu lugar já veio um substituto. Então, cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Então, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje decretando, orando, com esses conhecimentos, que eles bloquearam o conhecimento do ser humano até um bom tempo atrás. E agora, porque os grandes cabeças já estão indo ao julgamento, e essa é a boa notícia. Os grandes cabeças, Satanás e os grandes líderes do mal que atuaram, estão sendo levados a julgamento já estão sendo levados. E a mensageira Elizabeth falou que eles já foram passados pelo processo de segunda morte. Só que sai um, tem que entrar um no seu lugar, né? E assim por diante. Depois ele é levado, sai outro no seu lugar, mas sempre o mais fraco. E agora esses que estão aí, eles gritam muito, eles falam muito, mas eles estão morrendo de medo, porque o tempo deles chegou ao fim. Luciano, a Patrícia Oliveira disse o seguinte: antes um abraço para Edson e Paula, aqui do YouTube. Yavé. Então Yavé é Deus, é nosso Deus otário que a gente fala, né? Ele tinha como, digamos, o seu rival dos povos, Marduk, Baal e Aserate. Então Moisés fala assim: prestem cultos a Jeová, a Yavé, e não a Baal. Por isso que veio aquele mandamento, né? Não terás outros deuses. Aí o pessoal confundiu tudo, como eu sempre repito. Acho que deuses, essas coisas que tem hoje em dia, Nossa Senhora, coisa parecida. Nada a ver, né? Eram os deuses que eram de verdadeiros demônios mesmo. Mas vamos lá para o Antigo Egito agora, que essa história aí é meio arrepiante. O pessoal tem um fascínio muito grande por Egito, acha uma coisa muito mágica, muito mística. Ai, que legal, né? Mas o Egito, ele foi dominado também, a mesma coisa como aconteceu nos maias aqui. Os primeiros atlantes que fugiram para o Egito eram seres do bem, eram sacerdotes, eram seres de alta hierarquia. Mas depois eles foram encarnando aquelas almas que tinham sido mortas ali no meio deles, e o Egito todo caiu. Então o Egito, no início ele tinha uma fase mais positiva, viam seres mais iluminados. Depois ele caiu, no último momento do Egito, ele era somente anjos caídos que habitavam ali. Então as pirâmides, algumas delas já estavam construídas desde a época da Atlântida, por isso que eles fugiram ali. Então as pirâmides de Gizé, aí eu vou dar uma informação que o pessoal vai ficar louco aí, mas é verdade, as pirâmides já existiam antes do Egito. E olha só, né? Durma com barulho desse. Então as pirâmides já existiam ali, né? Aí depois os egípcios vieram ali e fizeram a civilização em volta delas. Mas ali é porque era ali um ponto energético muito grande. Era um ponto que, enfim, eu também não sei tudo sobre isso. Mas aí o pessoal começou a usar as pirâmides como uma maneira, né? As pirâmides têm duas funções. Uma delas é que ela é uma usina, é uma usina de captação de energia cósmica, tá? É um local onde a gente atraía essas energias e fazia algum tipo de benefício com essas energias. E outra função da pirâmide era uma espécie de um monumento, né? Uma maneira de representar o poder e a influência dos anjos caídos sobre a Terra. Então elas foram construídas pelos anjos caídos e digamos, as suas criações, como símbolo do poder dos anjos caídos na Terra. Então os caídos deram tecnologia e conhecimento para os seres humanos, os antigos egípcios, para que for repassada essa tecnologia para eles, inclusive o domínio sobre as pedras. Eles utilizavam uma maneira de desintegrar a pedra, transformá-la numa argila,
através de uma ciência chamada de cinética, que é uma ciência do som, e as pedras conseguiam ser moldadas e depois fundiam de novo no local. Então era como se fosse uma coisa de argila, né? Não teve escravo, coisa, isso aí é conversa do sistema para convencer as pessoas. Não tem nada de escravo aí, né? A construção foi feita pelos gigantes, pelos anjos caídos e, claro, os trabalhadores deles, mas poderiam ter escravos também, mas não foram os escravos hebreus, aquelas coisas. Os hebreus, quando chegaram os hebreus ali, já estavam construídas as pirâmides. Então tá tudo errado. A história que vocês estudam no colégio tá quase totalmente errada. Ela foi colocada errada de propósito para que as pessoas criem uma falsa lavagem cerebral, uma ilusão que enfim, é outro assunto, deixa para lá. Então os seres caídos queriam construir aqui na Terra monumentos para representar o seu poder. E as pirâmides do Egito elas eram douradas, eu não sei se era ouro, era um material polido, espécie de um mármore polido, muito bonito, que a luz reluzia por vários quilômetros, né? Por isso que ela era uma usina de captação de energia. Então era um material que depois o pessoal saqueou esse material, porque teve terremotos, caíram as placas de mármore, caíram todas, o pessoal saqueou para fazer construções. Então aí sobrou só essa aparência feia assim, nas pirâmides inacabadas. Aí, né? Olha a altura, que tem um cara que escalou a pirâmide e tirou uma foto lá de cima. Lá, né? É muito alto, é muito grande isso aí, que vale a um edifício de 60 andares. 60 andares. Você tem algum edifício na sua cidade aí? Imagine o edifício mais alto da sua cidade. 60 andares. É muito, muito alto isso, né? E não tem um errinho, não tem, olha, 1 milímetro de erro. Não tem tipo assim, ela é totalmente regida por metragens, né? Pelas metragens que foram designadas. Não tem 1 centímetro de errado. Ela é um monumento assim de extrema beleza tecnológica e arquitetônica. Né? Então essas placas caíram e ela tinha no topo da Grande Pirâmide também uma coisa de captação de energia, era uma bola de ouro possivelmente, ou folhada a ouro. Existia uma grande bola para ampliar essa captação de energia dessa pirâmide. Então tudo isso foi destruído pelos terremotos e por saques. Inclusive Napoleão teve lá também, bem mais recentemente na nossa história, né? E saqueou, levou algumas coisas embora, enfim, destruíram tudo, porque não davam valor a isso. Então a pirâmide representa, assim, a Bíblia fala em Apocalipse 21 que existia a cidade ideal, a cidade celeste, ela teria uma forma quadrangular e justa. Né? Então Satanás quis copiar e de uma maneira como ele quis. A pirâmide representa uma oposição a essa cidade justa de Deus, onde o mais forte fica em cima, se opondo a toda o restante da pirâmide. Então, a pirâmide é uma forma psicológica de opressão, né? Os caídos em cima e todos os seus escravos e camponeses subjugados por eles. Assim e até hoje. Então, a pirâmide é uma forma de domínio. Por isso que na nota de $1 tem aquela pirâmide também, que é uma forma de domínio, e hoje é um símbolo dos Illuminati. Então, a pirâmide é um símbolo satânico, tá? Do primo dos Illuminati. Os Illuminati usam essa pirâmide com seu destaque por cima, ou seja, eles estão no topo, e o resto é o resto, que se dane, o topo é o topo, né? Então a pirâmide é uma demonstração de poder dos anjos caídos, é um altar do seu orgulho, e as pirâmides em todas as partes do mundo representam o poder de Satanás sobre a terra. Tá? Então por isso que esses últimos faraós, apesar dos primeiros faraós tinham sido faraós bons, né? Os últimos eram totalmente anjos caídos e seres demoníacos que tinham grande poder, né? Eles eram maiores do que o povo, eles eram gigantes também, eram grandes, eles tinham um poder tremendo e o povo era oprimido por eles, até que houve essa decadência e aí acabou destruindo o Egito, como conta a história e tal. Então é um grande desejo de Satanás construir um mundo só para eles, desafiando onde Deus ele poderia enfrentar a Deus, fazer tudo conforme a sua vontade. Então as pirâmides foram construídas por seres caídos e essa tecnologia, tudo isso foi repassado para alguns seres que conseguiram construir essas pirâmides de uma maneira que nós não temos tecnologia hoje. Elas se sintonizam com Órion, com as Três Marias, né? Porque os seres de Órion também, eles influenciaram a construção das pirâmides. Eles foram também seres que vieram aqui para a Terra, os seres de Órion, né? Tanto que das 3 pirâmides elas se
relacionam totalmente com as Três Marias, que são Órion, né? E essas três pequenininhas pirâmides que a gente vê ali do ladinho foram feitas bem depois ali, com o restante do material que sobrou, então a gente vê que a construção delas é péssima, é toda torta, não tem nada a ver, né? Então, aí sim foi feito pelos seres humanos, ou talvez, né, na época bem posterior. Bom, vamos lá. Só um pouquinho, Luciano. Oi, fala. Então, a esfinge. Ali a gente vê essas linhas de erosão da esfinge, tá? Elas provam o dilúvio. Então, essas linhas, apesar de o pessoal diz, isso aí é da erosão e tal, mas é tudo que a ciência fala oficial. Olha, 95% do que a ciência oficial fala é mentira, tá? É mentira. Então eles falam que a esfinge, não sei o que. Ali tá as marcas do grande dilúvio. Que o dilúvio veio água e lama. Veio lama, tem muita lama, né? Quando abriu essas janelas do céu, esse é outro assunto que eu não vou nem comentar aqui, mas encheu a terra de lama e de terra. Então muitas marcas existem em toda a humanidade, nos monumentos, locais. Essas linhas são provas do dilúvio, que o dilúvio veio e... para ver como já existia a esfinge antes do dilúvio, entende? Está aí a prova que o dilúvio ele é posterior à construção das pirâmides, né? O que contraria totalmente a ciência, né? Mas eu estou falando isso com base nos arquivos acásticos e grandes estudiosos que estudaram a egiptologia de uma maneira não oficial, porque a oficial ela é toda pervertida, não dá para se basear na ciência oficial, nem na história, nem na astronomia, nem nada, tudo é mentira, com muitas poucas exceções. A pirâmide, ali tem um local onde o pessoal escondeu esses registros da antiga Atlântida embaixo da esfinge. Então embaixo da esfinge existe quase uma cidade mesmo, um local onde tem grandes salões, grandes espaços assim, e lá estão armazenados, depositados todos os arquivos atlantes que serão revelados no momento oportuno e depois que o sistema for derrotado, né? Eles sabem disso, já foram visitar, mas ninguém entra. É um dos maiores segredos do Egito ali. E a entrada, como eu falei, é pela orelha. Então, quem eram os grandes deuses do Egito? Eram Osíris, Horus e Ísis, que na verdade eram representações de Satanás, né? Aí o pessoal fala, eu estou adorando os deuses egípcios e tal. Eles eram intimamente relacionados com os anjos caídos. Eles eram parte dos anjos caídos. Eles não faziam parte dos deuses do bem. Então, todo o Egito foi adorador de Ísis, Horus e Osíris. Alguns dizem, isso não é verdade, mas os estudos verdadeiros revelam que eles não eram seres do bem. E aí eles revelavam, uma das coisas que os egípcios falavam e faziam era o culto a si mesmo e culto aos deuses do Antigo Testamento, né? Dos deuses Baal, Aserá, os grandes seres. O culto ao ego, é o culto, então aí está uma prova do culto ao ego. Depois Ramsés e outros seres que vieram, eles também tinham um culto ao ego muito grande, porque era Satanás influenciando. Quando eu falo Satanás, é os anjos caídos, é a mesma coisa, tá? Influenciando o seu ego. Então eles esculpiram coisas incríveis ali, né? Mas não foi na base do machadinho, na marteleta ali, isso aí foram com tecnologias atlantes, né? E depois ali tem um terremoto que destruiu a cabeça desses... Isso é praticamente a história da Atlântida trazida para os nossos dias. Então vocês veem como havia um culto ao ego muito grande, né? Culto aos anjos caídos. Esses todos eram caídos, ou influenciados por eles, né? Não necessariamente a pessoa era o próprio maligno ali, mas era influenciado pelos malignos, né? Então aqui está uma outra foto também, que no caso aqui é Luxor. Luxor é o local onde o Serapis Bey tem o templo de Luxor no plano etéreo, né? Todo o Egito caiu, começou bom e depois caiu, né? Tudo é assim, né? Os maias também, começou bom e caiu. E a Atlântida também começou no início, eram evoluídos e caíram. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho.